E hoje eu vou fazer aqui um estudo, uma live a respeito de um capítulo de um livro que eu gosto muito. Eu sou, digamos assim, fã do nosso querido Humberto de Campos, Irmão X, e das várias obras que Humberto escreveu. Claro que o Boa Nova eu acredito que seja insuperável. É difícil concorrer com Boa Nova, né? A qualidade daquele livro é um negócio espetacular. Mas há outras obras que me despertam assim, um interesse muito grande. E uma delas, não sei se todos aqui conhecem, quem não conhece ainda eu recomendo muito, que é o livro Luz Acima. É maravilhoso esse livro, gente. Vale a pena ler, estudar, meditar, refletir e até, de certa forma, rir um pouco, porque Humberto de Campos tem ali uma pitada de humor, tem uma ironiazinha fina que é interessante a gente também valorizar isso, porque, de certa forma, em alguns momentos isso enriquece até aquilo que ele quis trazer naquele seu estilo um tanto quanto, até mesmo poético, muito bonito a forma como Humberto de Campos escrevia. E tem um capítulo aqui que o título, quem viu hoje na rede social estranhou, falou: nossa, mas o que ele vai falar sobre isso, gente? Onde é que ele arrumou esse tema? Eu resolvi dar o título da palestra com o mesmo título do capítulo, que é o capítulo 26, intitulado A Proteção de Santo Antônio. É um título curioso. Quando eu bati o olho nesse livro aqui, que eu olhei, falei: mas o que Humberto de Campos quer nos falar sobre a proteção de Santo Antônio? E eu vou ler alguns trechos, vocês até me perdoem, eu não gosto muito de fazer leitura nas palestras, mas eu vou fazê-la de maneira que não fique cansativa, então eu vou lendo algum trecho e volto aqui, comento, para a gente não... que hoje fica até mais fácil dormir nas lives, viu, João Amar? Porque o dia a gente está em casa, às vezes deitado no sofá, na cama, é muito mais fácil dormir na live do que no centro, e no centro a gente já dorme com força, né? Então, na palestra, então, é uma beleza, você tem que ver. Então, a gente vai ler aqui. Primeiro, conta-nos, venerando amigo, que Antônio de Pádua, no luminoso domicílio do plano superior, onde trabalha na extensão da glória divina, recebia preces de pequena família dos montes italianos. É bom destacar, gente, antes até de continuar aqui a leitura e a explanação, que Antônio de Pádua aparece na obra kardeciana. Allan Kardec, lá no Livro dos Médiuns, ele, quando trata da bicorporeidade, ele analisa essa própria faculdade que fazia parte dos fenômenos produzidos por Antônio de Pádua. Então, Allan Kardec vai nos dizer que, num dado momento, e isso não é Allan Kardec que diz, na verdade, está registrado na história, Allan Kardec só faz questão de informar e de destacar no Livro dos Médiuns. Mas conta que Antônio de Pádua estava pregando na Itália quando seu pai, em Lisboa, ia ser suplicado, sob a acusação de haver cometido um assassínio. No momento da execução, Santo Antônio aparece lá em Lisboa e demonstra a inocência do acusado. Comprovou-se que naquele instante Santo Antônio pregava na Itália, na cidade de Pádua. Então, é um fato curioso que ficou muito conhecido na figura também aqui de Eurípides Barçanufo, que tinha essa capacidade de se apresentar em dois lugares. Isso é considerado como bicorporeidade ou bilocação, que é bom que se diga, por si só não é um fenômeno mediúnico, é um fenômeno anímico, é da própria alma, porque ele é o próprio espírito do médium que deixa o corpo naquele local, e ali num estado meio que de sono, e se desloca e aparece e se torna visível. Isso é importante dizer, que não é só ele estar no outro lugar, mas é estar e se tornar visível, caracterizando dois corpos, caracterizando então a bicorporeidade. Então, um fenômeno que Antônio de Pádua fez nesta ocasião e certamente em outras. Então, aqui o fato é que Antônio de Pádua, segundo Humberto de Campos, nas poucas horas de lazer, recreava-se anotando o registro dos petitórios procedentes daquele reduzido núcleo familiar,
Então a gente tem que imaginar a situação. Santo Antônio está lá no mundo espiritual e chegava até ele as preces. Fala, William, mas existe santo? Tem pessoa que ainda assusta. Fala, existe. Santo, a nomenclatura santa é o que nós chamamos de espírito. É o espírito Bezerra de Menezes. Na religião católica intitula-se santo. E a gente, até por força da expressão, continua chamando Santo Agostinho, São Paulo, Santo Antônio, enfim. Mas é um espírito que, assim como qualquer outro, recebe as nossas preces, recebe os nossos pensamentos quando nós os direcionamos. E aí Santo Antônio, que eu acho bacana o humor de Humberto de Campos, é claro, gente, isso aqui não precisa levar ao pé da letra de achar que foi desse jeitinho. Aqui Humberto de Campos, é claro que ele dá aquela talvez incrementada para tornar o conto atrativo e prender a nossa atenção. Mas ele fala que nas poucas horas de lazer, eu fiquei feliz, eu vi, nossa, espírito tem lazer também, né? Mas olha o lazer de Santo Antônio. Era justamente fazer o quê? Analisar que tipo de pedido chegava até ele. E aí a gente começa a ver que não era um lazer tão lazer como a gente imaginava que fosse ali de um espírito superior, né? E aí diz aqui Humberto de Campos que Santo Antônio sorria, encantado, relacionando-lhe as solicitações. O grupinho devoto suplicava-lhe a concessão das melhores coisas. Lembrava-lhe o nome a propósito de tudo. Então, tudo eles lembravam logo de Santo Antônio. E aí Humberto de Campos vai trazer exemplos. Nas enxaquecas dos donos da casa, Santo Antônio. Nos sapatos das crianças, Santo Antônio. Nos sonhos das filhas casadouras, aqui a gente conhece Santo Antônio muito é por causa disso, né? É o chamado santo casamenteiro. Então, sempre que alguém quer casar, normalmente é uma prática católica, mas eu não duvido que no meio espírita também exista esses pedidos aí. Quando alguém quer casar, pede para o santo casamenteiro, que é o Santo Antônio. E não era diferente nesta família. Ali também tinha as filhas querendo casar e que pediam ajuda ao Santo Antônio. E nos desatinos do rapaz ali que fazia parte do núcleo familiar. O santo achava curiosa a repetição das rogativas. Então, de trimestre a trimestre, vai dizer que Humberto de Campos repetia-se cronologicamente vários dos pedidos. E aí, claro que a gente tem que entender que existe também uma hierarquia no mundo espiritual. Quando a gente estuda várias obras, como por exemplo lá a Vida no Mundo Espiritual, a série André Luiz, a gente percebe ali que há hierarquia. Há espíritos que estão mais vinculados ao indivíduo, há outros mais vinculados à família, e há outros aqui que vão assumindo maiores responsabilidades. E aí Santo Antônio, então, chamou o espírito que estava mais vinculado àquela família, que estava ali mais no dia a dia, e pediu a ele algumas explicações. E ele percebeu que, curiosamente, aqueles que faziam parte do grupo familiar não pediram nenhuma única vez o trabalho. Então eles pediam de tudo, de menos trabalho. E aí o protetor generoso meditou apreensivo e como a devoção continuasse fresca e ingênua por parte dos beneficiários, deliberou visitá-los pessoalmente. Aí Santo Antônio pensou, poxa, não é possível, né? Os pedidos são aqui basicamente os mesmos, então eu vou ter que ir lá pessoalmente ver o que está acontecendo. Alguém pode pensar assim, mas não dava para o Santo Antônio saber disso à distância? Olha, eu acredito que dava, mas isso aqui é muito pedagógico. Isso aqui, Humberto de Campos, como eu disse, ele dá uma embelezada aqui, é para a gente entender e, de tal modo, não teria problema também se ele quisesse, pela sua própria vontade, visitar pessoalmente o ambiente familiar, como Humberto de Campos nos diz aqui que ele fez. Então ele expediu o aviso prévio e desceu, no dia marcado para verificações diretas. Desejava inteirar-se de quanto ocorria.
Então, de posse da notificação, Celestino, inteligente cooperador espiritual dele, veio esperá-lo, não longe da residência humilde dos camponeses. E aí o iluminado Santo Antônio solicitou notícias. E o companheiro de boas obras respondeu respeitoso: em breve sabereis tudo. Gente, que agora a gente vai começar a entender o que é que se passava na casa dessa família. Quem já conhece essa história, por favor, não dê spoiler, porque o final dela é simplesmente muito curioso. E nem peguem o livro lá para já ler o final. Vamos aguardar aqui que daqui a pouquinho eu digo o que aconteceu nesse círculo familiar. E aí, quando o Santo Antônio se depara com aquela casa, de certa forma ele se surpreende. Vamos lembrar que aquela família em nenhum momento pediu trabalho. Eles pediam sapato, casamento, dor de cabeça, tira a dor de cabeça de mim, mas trabalho nada. E aí o Santo Antônio chegou e percebeu uma casa antiga, um jardim abandonado, um quintal escarpado, entregue ao mato inútil, e um telheiro a ruir, fingindo estábulo, onde uma vaca remoía a última refeição. Bom, então aqui vocês percebam que era uma casa abandonada. Era uma casa, entre aspas, aqui, prestes a desabar, prestes a ruir, já ali com o jardim abandonado. Então era uma cena, de certa forma, demonstrando enfim, algum tipo de desajuste ali naquele lar. E aí eles entraram. Entraram na casa, vamos lembrar, espíritos. Entraram. Na sala, vai dizer que Humberto Campos, foram encontradas 7 pessoas. Um casal de velhos, que ouvia a conversação dos filhos, um jovem robusto, 2 moças casadeiras e 2 crianças. Santo Antônio, como era de se esperar, abençoou o quadro doméstico, observando que a sua efígie, a sua imagem, era guardada carinhosamente por todos. As impressões verbais eram intercaladas de louvores ao seu nome, de instante a instante, assinalava-lhe o estribilho ou o bordão, graças a Santo Antônio. Bom, isso aqui é uma prática muito comum, meus amigos, dos católicos. O meu pai, por exemplo, é católico e ele tem ali os santos que ele é devoto, e é muito comum que ele, em vários momentos, e acontece alguma coisa na sua vida, ele, graças a Nossa Senhora, graças a esse santo, graças àquele. Então é um fato meio comum e na casa não era diferente. Então Santo Antônio fez esses registros. Então ele volta-se ali ao cooperador, que estava mais vinculado à família, e confirma a informação. Fala, como é que está o trabalho desse pessoal? Porque eles nunca pediram, todos eles trabalham já? E o orientador diz: o pessoal gira em torno de uma vaca, que torno participante de vossas bênçãos. Aí o santo ficou admirado. Falou, como? Todos os membros da casa vivem em função ou vivem a partir do que a vaca produz? E aí o benfeitor confirma a informação e vai explicar qual era a função de cada membro da casa em torno da vaca. Gente, é vaca de verdade, aqui não é figura de linguagem não, é vaca mesmo. Aí ele fala, o pai, que se diz doente, angaria capim, de modo a alimentá-la. As jovens ordenham-na 2 vezes por dia. O rapaz conduz o leite à vila para vender. Bom, então até agora, um dá a comida, 2 tira o leite, um pega o leite e leva para vender. Bolinha, que é o nome da vaca protetora, sai do quintal somente 5 vezes por ano, quando passeia junto a rebanho próximo. É obrigada a fornecer de 6 a 8 litros de leite por dia e um bezerro por ano. A dona da casa, que até agora não apareceu na história, envolve-a em atmosfera de doce agasalho. E os meninos, são os mais novos,
ficam o tempo todo ali escovando os pelos da vaca. Então, deu para imaginar, gente? Uma vaca e 7 indivíduos em torno dela. Apesar disso, apesar de todo esse zelo, a vaca vive abatida. Então a vaca fica ali tristezinha. E aí o Espírito diz: sabendo nós quanto amor consagrais a esta granja, repartimos com a humilde vaquinha as dádivas incessantes que vossa generosidade nos envia. Então o que acontece? Os espíritos mais vinculados à família faziam o quê? Protegiam a vaca também. E ele justifica: desse modo, garantimos-lhe a saúde e o bem-estar, porquanto, se a produção dela cair, que sucederá aos vossos despreocupados devotos? Bolinha é tudo o que lhes garante o pão e a vestimenta de hoje e de amanhã. Bom, então que a cena, igual vocês perceberam, além de ter ali os 7 encarnados ao redor da vaca, tinha ali os benfeitores, cuidando da saúde, porque se a produção de leite da vaca caísse, a família ia passar dificuldade, porque aquela era a única fonte de recursos que a família tinha. Então os espíritos, a vaca não pode nem adoecer, porque se ela adoecer e o leite minguar, a coisa pode complicar. E aí o Santo Antônio, bobo nem nada, começou a ficar pensativo. Deu uma acariciada no animal, que eu chamo aqui animal heróico. Que é praticamente um herói aqui nessa família, né? E voltou ao interior. E aí ele observou a família naquela reunião, dizendo: louvado seja Santo Antônio, viva Santo Antônio. Isso aqui tem muito em Minas, né? Fogueira de Santo Antônio, viva Santo Antônio. Santo Antônio rogará por nós. E de permeio sobravam queixas do mundo. Então não faltavam ali reclamações, né? O advogado celestial, algo triste, convidou o companheiro a retirar-se e acrescentou: auxiliemos, olha o termo que ele usa, positivamente esta família. Então quer dizer que existe ali vários tipos de auxílio. Agora Santo Antônio convida: auxiliemos positivamente esta família. Celestino seguiu-lhe os passos sem dizer palavra. Agora essa aqui é a cena chocante, gente. Se prepare, quem não conhece vai ficar assim, não é possível. Antônio, o Santo Antônio, acercou-se da vaca, levantou-a e, sem que Bolinha, a vaca, percebesse, guiou-a para o alto, de onde se contemplava enorme precipício. Do alto, o santo ajudou-a a projetar-se rampa abaixo. Em breves segundos, a vaca não mais pertencia ao rol dos animais vivos na terra. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Essa palavra eu que inventei. Eu vou pedir o registro dela. Foi um vacacídio. Porque o santo matou a vaca. E aí, não sei vocês, mas eu quando li, eu dei uma pausa. Eu falei, mas não é possível. O que é que o Santo Antônio fez? Pois não, João Amar. Literalmente a vaca foi pro brejo. Eu acho que foi daqui que surgiu a expressão, viu? A vaca foi pro brejo mesmo. A vaca desencarnou, é um vacacídio. E aí eu falei, gente, qual que é a ideia do Santo Antônio com isso? O que ele quis? Se os benfeitores que estavam cuidando da família diariamente não permitiram nem que a produção do leite diminuísse, imagine agora que a produção zerou. Não tem mais o leitinho do outro dia, não tem mais o bezerrinho por ano. E agora? Aí o Santo Antônio, acho que percebendo a nossa preocupação lendo o livro,
Ele disse assim, ante o colaborador assombrado, o benfeitor ficou assombrado. Explicou-se. Essa frase aqui tinha que ser colocado num painel assim na nossa casa. Muitas vezes, para bem amparar, é imprescindível retirar as escoras. Olha, muitas vezes, para bem amparar, é imprescindível retirar as escoras. Ou seja, a família estava totalmente escorada na vaca. E a vaca ali, simbolicamente falando, representava uma escora que de certa forma não fazia bem à família. Ou causava ali uma falsa bondade, uma falsa tranquilidade. É o que nós chamamos muitas vezes de acomodação. A família se acomodou naquilo que a vaca lhes dava. E isso, de certa forma, poderia ser compreendido como resignação, mas não, em alguns aspectos, o nosso comportamento em nome da resignação nada mais é do que uma acomodação prejudicial. E a gente sabe que acomodação não combina com lei de progresso. E sempre que nós nos acomodamos e ficamos numa posição além do tempo, vem aquilo que nós chamamos a bênção da dor. A gente fala bênção porque ninguém gosta de sofrer. Nossa, que maravilha, né? Tô doente. Não dá para ter esse tipo de pensamento. Mas não dá para negar que muitas vezes nós só saímos do lugar quando a dor nos visita. E vamos ver se foi o que aconteceu aqui, porque às vezes uma dor não basta, tem que vir 2, 3, 4. Vamos ver o que aconteceu com a família. E aí, Santo Antônio voltou para o céu. No dia seguinte, do dia seguinte em diante, as orações estavam modificadas. Lembram do que eles pediam na prece? Agora mudou, agora não é mais sapato, não quer mais casamento. Engraçado, né? Tem gente que pede para casar, outros que pede para largar. Eu fico pensando o que o santo pensa da vida, né? Caso separa, então não dá para nem sempre ficar atendendo tudo. Do dia seguinte em diante, as orações estavam modificadas. Os camponeses fizeram solicitação geral de serviço. E com o trabalho digno e construtivo de cada um, a prosperidade legítima lhes renovou o lar, carreando-lhes paz, confiança e júbilo sem fim. Então isso aqui é interessante, prosperidade legítima. Não é problema buscar prosperidade. A questão é como essa prosperidade virá. Porque às vezes ela vem de maneira ilegítima. E se eu construo uma prosperidade de uma maneira desonesta e irregular, isso vai me trazer complicações. Mas se é uma prosperidade, a busca do bem-estar, uma proteção na casa, enfim, isso de maneira legítima não tem nenhum problema. Desde também não se caracterize a avareza. Então, isso modificou o ambiente, modificou o lar, deu dignidade àqueles que agora trabalhavam. E conclui no último parágrafo Humberto de Campos. Quantos benfeitores espirituais são diariamente compelidos a imitar, no mundo dos homens encarnados, a proteção de Santo Antônio? E aí ele encerra e deixa essa pergunta no ar. E deixa essa pergunta. Talvez a gente não consiga compreender a extensão desta passagem, que repito o que eu disse lá atrás. Não precisa levar o pé da letra, mas não dá para negar que a grande lição deste capítulo 26 do livro Luz Acima, para quem chegou depois, ele nos traz uma lição, aliás, várias lições bem importantes. Primeiro, há influência espiritual em nossas vidas? Com certeza. Com certeza os espíritos nos influenciam de muitas maneiras. Agora, a gente não pode entrar na paranoia de ficar o tempo todo pensando assim, nossa, será que isso aqui é influência do espírito? Será que isso que me aconteceu foi algum benfeitor que veio aqui e provocou? Será que... Não, o ponto não é esse. O que a gente tem que fixar aqui, que é importante
da lição é entender que tudo aquilo que acontece na minha vida, que num primeiro momento eu imagino que vai ser o fim de tudo, se a gente tiver paciência e tiver depois ali a serenidade, a tranquilidade, o equilíbrio de perguntar o que é que aquela experiência dolorosa, o que é que aquela experiência difícil tem para me ensinar, aí a gente faz um movimento, que é um movimento de sair da acomodação, de não ficar preso na dor e buscar o auxílio, de buscar o aprendizado que aquela dor quer me trazer. Tem um provérbio chinês muito bonito que ele diz assim: quando não compreendemos a dor, ela nos dilacera. Se eu não compreendo a dor, ela vai me dilacerando. Se eu entendo sua finalidade, ela me aperfeiçoa. Finalidade é objetivo, para onde ela quer me levar. Se eu faço esse movimento compreendendo o papel da dor, do sofrimento, das dificuldades em nossas vidas, aí a gente avança, aí a gente se eleva, a gente se educa e faz aquilo que eu chamo de aprendizado na dor. Porque nenhuma dor nos visita à toa. Deus agora está lá falando, deixa eu mandar um pouco de dor para aquele planeta. Deixa eu mandar um pouco de dor para aquela família. Não existe isso. Todo processo doloroso, todo, sem uma única exceção, e eu vou tratar aqui de algumas questões mais pontuais, tem algo a nos ensinar. Tem algo que a gente precisa olhar e nem sempre isso vem escancarado. Não adianta a gente se iludir e achar que agora estou doente. E de repente vai chegar uma mensagem no WhatsApp assim: ô meu filho, o recado da doença é esse. Agora estamos aqui na pandemia e vai passar um avião com a faixa atrás falando qual que é o aprendizado que a humanidade tem que tirar da pandemia. Não é assim que funciona. Leon Denis explica. Leon Denis, no livro O Problema do Ser e do Destino, ele tem uma frase que é muito bonita, que fala assim: não procure a dor. Então, no caso da família, não precisava da família matar a vaca também, né? Não é procurar dificuldade. Mas, quando ela se apresentar inevitável, ou seja, não tem como evitar, em teu caminho, acolhe-a como uma amiga e aprenda a estudar o seu ensino oculto. Então, esse aqui é o ponto, o ensino dela é oculto. E pegando aquele provérbio chinês, a gente não, quando não compreende a dor, ela me dilacera. Já pensou se a família perdeu a vaca? Qual que é o próximo passo de perder a vaca? Viver o luto. Isso é importante. O processo do luto é extremamente necessário. E eu trago aqui luto não no sentido de desespero, de revolta, mas de aceitar a falta, de aceitar aquela mudança, de aceitar aquela dor. Porque, meus amigos, se eu me despeço de alguém, até de um animal muito querido, de um cachorrinho, de um gato, de um passarinho, de uma tartaruga, não tem problema. E me comporto de maneira indiferente em relação àquela despedida, isso é um sinal de que não estamos bem. Então eu não preciso me revoltar num velório ou diante da morte de alguém. Mas é necessário não se manter indiferente. Olha, alguém desencarnou. Poxa, vou trabalhar aqui agora aquele sentimento, porque a despedida não é algo simples. Nem quando a gente vai viajar. Eu me recordo quando eu fui viajar a primeira vez de avião, e quando você pensa avião, você sempre pensa que, no meu caso, que o meu ia cair. Nossa, o meu vai cair. E é difícil imaginar um avião que vai cair e vai sobrar alguém vivo ali, né? Então, quando eu entrava no avião, eu já falava, nossa, eu vou morrer. Eu vou morrer, então eu já ia para o avião despedindo da minha família. Eu ia chorando dentro do avião, falava, nossa, porque não era. E eles ficavam chorando também, né? Então, a despedida, não só pelas portas da morte, mas também de um parente que vai mudar de cidade, quando você muda de emprego, são situações que mexem com a gente. Poxa, eu convivi 10 anos no emprego, de repente eu vou mudar? Não dá para sair assim, falar, não, estou tranquilo, estou de boa. Dá um certo desconforto, isso faz parte. Mas a família também não poderia ficar ali agora o resto da encarnação lamentando a morte da vaca. Tem até um outro provérbio aí, né, João Amar? Ficar eternamente chorando a morte do bezerro. Acho que tem um ditadozinho aí que
dá para a gente até relacionar com a lição aqui da proteção de Santo Antônio, da vaca para o brejo. Então não dá para ficar eternamente chorando a morte do bezerro, vamos seguir a vida, vamos prosseguir. E aí é que vem o aprendizado do provérbio que eu disse lá atrás. A gente vai trazer aqui agora algumas questões, porque essa escora citada por Humberto de Campos, que para melhor amparar, para bem amparar, é necessário retirar as escoras, tem muitas vezes que acontecem situações em nossas vidas que a gente precisa entender que, por mais difícil que seja, por mais doloroso no momento, aquilo num futuro próximo, num futuro longínquo, aquilo vai nos trazer algum benefício. Tem um ditado que a gente fala também, né, que há males que vêm para o bem. Eu costumo dizer que todo mal vem para o bem. Que, na verdade, o mal é a ausência do bem. Então, o mal que acontece nada mais é do que a oportunidade que a gente tem de enxergar o bem que a gente não enxergava antes, ou de conquistar, ou de construir aquele bem. Então, quando eu falei aqui mudança de emprego, poxa, aqui a gente talvez vai falar alguma coisa que muitos já vivenciamos. Quando a gente recebe ali um aviso, né, de demissão, por exemplo, ou a gente está desconfortável no emprego e pede demissão, aquilo em alguns momentos se caracterizou em nossa vida como uma escora, em que a gente ficava ali estagnado, ficava ali com medo de mudar, com medo da mudança. Será que eu faço uma nova faculdade? Será que eu não faço? E às vezes, quando a gente está muito reticente em mudar, pode acontecer coisas em nossas vidas que, de certa forma, forçam a gente àquela mudança que a gente não queria encarar de frente. No momento, repito, é difícil e deve ser encarado. Mas depois que passa um tempo, a gente olha para trás e fala, nossa, ainda bem que eu saí daquele emprego. Ainda bem que o fulano me mandou embora. Ainda bem que eu pedi demissão, enfim. Ainda bem que eu fiz aquela faculdade. Mudança de cidade nunca aconteceu comigo. Eu nasci, vivo aqui em Uberlândia e pretendo desencarnar aqui também. Não tenho vontade de sair. Mas se de repente acontece alguma coisa, isso é muito comum, né? Na Uberlândia, Uberaba recebe muitos jovens, né, que vão em busca da universidade, da faculdade, e às vezes essa mudança de cidade ela é necessária, embora traga ali no seu bojo um processo doloroso de se despedir dos pais, se despedir de amigos, familiares, de uma mudança de cultura, de uma mudança climática. Então a mudança por si só, meus amigos, ela é desconfortável. Quem já fez mudança literal aqui de casa, por exemplo, nossa senhora, reformar uma casa, então, mudar um ambiente, quebra uma parede, levanta outra, troca o piso, meu Deus do céu, toda mudança, mas às vezes é necessária. E quando passa, a gente olha e fala, ainda bem que eu fiz, ainda bem que eu insisti. Gente, já pensou separar uma reforma de uma casa no meio do caminho? Então, reforma íntima dá para ser comparado com isso também. É difícil, é doloroso, quando começa, você entra em contato com fragilidades, com dificuldades que a gente, ao detectar, ao ver aquilo, sente um desconforto, tem vergonha, quer fazer de conta que aquilo não existe, mas tem que encarar de frente, mas não pode parar no meio do caminho. É importante a gente persistir. Fim de um relacionamento. O fim de um relacionamento, muitas vezes, poderia ser comparado com o caso em questão aqui que a gente estudou, como a retirada de uma escora, em que dos membros, né, ali de um casal, ou até mesmo os dois, de certa forma ficava um escorando no outro, num relacionamento infeliz, um relacionamento doentio e algumas vezes violento, com medo de encarar uma nova realidade. William, mas você está incentivando o divórcio? De maneira alguma. De maneira alguma. Eu estou aqui diante de um especialista em família, que escreveu livro a respeito disso, que é o Joamar. Mas Allan Kardec foi muito lúcido em tratar do divórcio. De que muitas vezes ele vem separar o que já estava, de fato, separado. E às vezes, mesmo estando separados, as pessoas se escoram umas nas outras num relacionamento extremamente complicado, deletério. Então é
preferível, vou usar essa palavra, encarar um divórcio, uma separação, abstendo-se ali de uma escora doentia, do que daqui a pouco aquele relacionamento recair, por exemplo, num homicídio, num suicídio, ou em coisas graves do tipo também. Então é importante a gente encarar o fim de um relacionamento, quando é necessário, com esse olhar, de que às vezes ele vai abrir novos horizontes, e eu conheço muitos e muitos casais, que depois do término do relacionamento olha para trás e fala, nossa, foi bacana a experiência, tirei lições, mas também foi bom não ter permanecido, porque se eu tivesse permanecido, algo grave poderia ter acontecido. Então, em se fazendo todas as tentativas de manter o relacionamento saudável, ou até de resgatar uma saúde que já se foi da relação, é importante também fazer esse olhar e perguntar a si mesmo, será que essa relação já não me faz mais mal do que bem? E aí, talvez a solução menos traumática seja, no caso, o divórcio. Um outro momento importante, e que muitos casais às vezes evitam, é o ter filhos. Porque às vezes o casal se escora um no outro de tal modo e gosta tanto daquela vida a dois, que por egoísmo, e esse é um ponto que a gente precisa trabalhar, por egoísmo não querem ter filhos. Não querem abrir mão daquela vida de casal, de fazer o que quer, porque, gente, quando se tem filhos, a rotina muda. Muda radicalmente. Muda muito. Eu tenho um casal aqui que é uma bênção. Mas não dá para negar que a rotina com filhos é totalmente diferente. E às vezes, meus amigos, acontece o que aconteceu aqui, só que no outro sentido, que aqui a vaga foi pro brejo. E às vezes, casais que não se planejavam ter filhos, de repente se engravidam. De repente vem ali, porque estava no planejamento, inclusive com o auxílio de benfeitores espirituais, que pode ali auxiliar naquele ser que precisa reencarnar. Então aquela criaturazinha vem para modificar a estrutura familiar, vem para modificar as escolas, e a gente agora deve dar atenção àquela pessoa que vem realmente nos ensinar muito também. Que eu trouxe aqui um outro detalhe para a gente abordar, a própria morte de alguém da família. Aqui eu tratei da morte da vaca, mas às vezes quando a gente se despede de alguém da família, aquilo também pode ser encarado como um momento de mudança, em que eu serei convidado agora a reorganizar, porque às vezes quem desencarna era aquele que tinha ali o papel de ser o provedor, né, material da casa, enfim, a gente sabe que a legislação aí dá um certo amparo nesses casos, mas ainda assim, a família, quando se vê sem um membro, ela tem que se reorganizar. E às vezes essa reorganização vai trazer alguns benefícios para a própria família. Indivíduos que despertam talentos para alguma questão que antes não era despertada, porque ficava sempre à mercê de que o outro faz, o outro resolve. É igual eu sempre brinco aqui em casa. Quando a minha esposa desencarnar, eu vou ter que aprender a cozinhar, porque sou uma tragédia na cozinha. Então eu me escoro nela. E eu espero que ela desencarne, se possível, depois de mim. Mas é uma escora. É uma escora. Se ela não soubesse, a gente teria que entrar num acordo aqui e os dois aprender. Mas hoje eu tenho que assumir aqui publicamente essa falha. Eu me escoro no talento dela de cozinhar. Mas quantas outras escoras nós não temos, seja em casa, seja na família, seja na vida profissional? E quando uma dessas escoras sai, a gente é obrigado a olhar para as coisas de uma maneira diferente. E uma frase que a gente usa muito no meio empresarial, que é tentar enxergar oportunidades onde antes só enxergávamos problemas. Então, no mundo empresarial tem esse lema, assim, olha, tem uma dificuldade? Tem. Olhe direitinho, porque talvez nessa dificuldade você enxergará uma possibilidade. Na vida pessoal, funciona mais ou menos assim. A própria doença, gente, a doença muitas vezes vem mexer com a gente e ampliar um pouco os nossos horizontes. E é claro, estamos em meio a uma pandemia,
eu não poderia deixar de tratar, mas eu também não queria ficar muito tempo nisso, porque eu sei que muita gente está aí já cheio de pandemia, cheio de assunto de Covid-19, mas nunca é demais reforçar que, de certa forma, o que a gente vive aqui, e eu não estou dizendo que isso foi enviado, não, isso aí é uma questão que a gente até poderia trabalhar num outro momento. Mas o importante, como eu disse lá atrás, é olhar para as questões que o momento nos oferece. E um deles passa até mesmo pelo valor da própria família. Eu estou, por exemplo, há 102 dias sem pegar na mão do meu pai e da minha mãe, sem dar neles um abraço. Algo, eles falam assim, nossa, William, você abraçava muito seus pais? Abraçava, mas às vezes a gente fazia isso muito pelo ritual, muito... chegou, tem que... Meu pai, até hoje eu tomo benção dele, é uma prática da família que eu mantenho, abraço e tal. Mas sabe quando às vezes você faz isso sem pensar muito, quase que automatizado, quase que robotizado? Então eu acredito que os nossos abraços depois da pandemia, eles serão melhores sentidos. Então a gente vai dar melhor valor a algumas coisas. E eu, por exemplo, estou aqui há 40 dias sem ver meus pais. Porque no aniversário da minha filha, eles vieram na porta da minha casa, eles ficaram na rua, e a gente aqui dentro de casa fazendo tchau um para o outro, eles dentro do carro buzinando, e jogando beijo e coisa toda. Então, nos últimos 102 dias, eu vi meus pais uma vez, mas não toquei neles. Então, é uma oportunidade que a gente tem de valorizar o que se tinha antes e não se valoriza. A gente diz isso muito quando a gente se despede dos nossos pais, de alguns familiares, às vezes pela morte, né? Puxa, eu queria ter abraçado mais, eu queria ter dado mais atenção, eu queria ter ouvido mais. Então é o momento da gente repensar isso. E repensar o consumismo. O nosso planeta vai indo, gente, ele não aguenta. Eu li recentemente no livro do André Trigueiro, chamado A Força do Um, do nosso compromisso com o consumo consciente. O problema é o consumismo, é o sufixo ismo aqui, ele indica um excesso, uma doença mesmo. Então não é proibido consumir as coisas, a gente até precisa consumir coisas. Mas será que a gente precisa continuar consumindo tudo o que consumia antes? E na quantidade que se consumia antes? Será que agora a gente não precisa repensar o que é realmente essencial? Será que é essencial eu comprar uma bolsa, sei lá, de 100 mil reais, como se vende? Mas a pessoa tem dinheiro e faz o que quiser. Realmente, não tem problema ela comprar se ela tiver esse dinheiro. Mas será que a gente deve depositar numa bolsa de 100 mil reais a nossa felicidade? Porque o objetivo daquele objeto é guardar coisas, mas muitas vezes nós compramos uma bolsa e na impossibilidade de comprar aquela de 100 mil reais, da marca famosa, a gente vai ali no camelô e compra uma pirata mesmo de 100 reais, de 200 reais. E por que a gente faz isso? Porque por trás da bolsa, por trás da marca, há a ideia de felicidade. Eu só vou ser feliz se eu tiver pendurado no meu braço uma bolsa da marca Louis Vuitton, por exemplo. Vou fazer agora uma propaganda, viu? E aí, se eu não posso ter a Louis Vuitton, eu preciso ter pelo menos uma falsificada, porque aí eu serei feliz, eu estarei atingindo aqui um objetivo do consumo. Então, a Covid-19 ela vem colocar em xeque muitas das nossas práticas em relação ao consumo, em relação ao próprio meio ambiente. Então, vários setores da humanidade estão pensando na própria conduta, seja na área da economia, na área política, enfim. Há um rebuliço em vários meios, buscando, a partir da crise, corrigir aquilo que não dava certo e tentar aí ver aquilo que dava e se ampliar e tentar novas formas, porque a humanidade também avança nesses momentos, a partir daquilo que é novo, daquilo que não foi testado e de repente dá certo. Então, a Covid, de certa forma, ela retira muitas e muitas das escoras que tínhamos antes. E esta é uma lição muito atual e que a gente precisa encarar. E, meus amigos, aí eu falei aqui da morte dos entes queridos, mas a própria morte, a própria desencarnação, ela vem trazer também para nós oportunidades de enxergar a vida, não apenas de um outro plano, porque o plano aí é espiritual,
mas de fazer essa análise daquilo que foi feito, de observar as coisas de um outro ponto de vista. E, em alguns casos, a gente percebe que até o mundo espiritual ele pode agir, né, nos auxiliando, seja numa permanência por mais tempo aqui na encarnação, como aconteceu, pelo que dizem aí, com o próprio Chico, né, que foi ficando, aquilo que é convencionado aí de moratória espiritual. E às vezes acontece também de que espíritos, observando a nossa conduta, eles podem até nos convidar um pouquinho antes. Aqui não é nem um assassinato não, mas é algo que está dentro da lei, em que os espíritos podem nos convidar a voltar. E quem fala disso muito bem é o próprio Humberto de Campos, no livro Crônicas de Além Túmulo, com o caso ali da desencarnação de Charles Richer, que é um capítulo belíssimo, que vale a pena a gente pesquisar e estudar. Eu queria trazer para encerrar nossa fala do cego Bartimeu, trazendo uma história do Evangelho apenas para ilustrar e a gente perceber como que em alguns momentos é importante que a gente conscientemente abra mão da escora, abra mão daquilo que nos causa acomodação. A história do cego Bartimeu, eu acho, dispensa muitos comentários, todos conhecem, o nosso tempo aqui não permite maiores explicações. Mas ali era um cego que estava à margem do caminho, percebe a aproximação de Jesus e grita pelo seu socorro. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz os evangelhos que a multidão que estava entre o cego e Jesus pede com que ele se cale. Fala, fique calado no seu canto. O cego grita mais alto e é ouvido por Jesus. Jesus então pede para que os seus discípulos lhe tragam o cego. E aqui tem um detalhe importante que os evangelistas marcam, que é o cego salta, demonstrando a alegria daquele que se dirigiria até o encontro com o mestre. Mas há um outro detalhe: o cego deixa a sua capa e vai. Olha, o que essa capa quer dizer? A capa é a escora, era a escora do cego. Aquela capa, meus amigos, é como se fosse, num termo muito atual, um alvará, que dava o direito do cego pedir. Então, com aquela capa, ele podia exercer ali a condição de pedinte. Ele fazia aquilo, certamente, óbvio, para a sobrevivência pessoal. Mas quando ele é chamado por Jesus, a sua fé era tão grande que ao saltar, ele abandona a capa. Ou seja, ele abandona a escora, porque ele tinha certeza que daqui a pouco seria curado. E agora, enxergando, ele poderia ter uma nova vida sem mais necessitar daquela escora de antes. Ele poderia ter continuado com a capa? Poderia. Ele poderia ir até Jesus, ser curado, pegar a sua capa, se envolver nela e continuar pedindo. Mas não foi isso que ele fez. Então, ele próprio, pelo seu próprio bem, abandona aquela escora, vai até Jesus, é curado, volta a ver, e diz o evangelista que ele seguiu Jesus. Então, essa é uma conduta importante. É claro que a gente poderia aqui citar várias outras escoras que vários dos seguidores de Jesus abandonaram. Maria Madalena abandona as escoras dos prazeres, a escora das alegrias mundanas, para seguir Jesus. Jerônimo Mendonça, antes de encarnar, ele aceita, por exemplo, ter retirado a escora da visão, a escora dos movimentos, a escora da riqueza e do poder que ele teve outrora, em outra encarnação, e reencarna porque ele sabia que aquelas limitações, embora difíceis, seriam necessárias para o seu próprio progresso espiritual. E a grande pergunta é, meus amigos, já encerrando a minha fala, prometo, que tipo de escora a gente precisa olhar para elas? E se a gente não tem como ainda retirar, ou não precisa esperar que os espíritos retirem, mas que a gente modifique o olhar da nossa própria vida, e mesmo que tenhamos que conviver com aquilo que no momento se apresenta como uma escora, mas que a gente retira a lição, né, para que a nossa vaquinha não precise ir para o brejo.
Meus amigos, então isso é o que eu tinha para hoje. Eu agradeço muito e mais uma vez aqui a oportunidade